Querido Deus, muito obrigado pelo sábado que o Senhor tem nos dado. Queremos te pedir que o Senhor fique conosco nesse momento, que a gente vai meditar na sua palavra e que nos ajude a entender como ler ela. Em nome de Jesus, amém. Eu preparei um estudo para hoje que eu já estava assistindo de uma série do Parminder que foi, acho que tem um ano e um pouco mais de um ano atrás. Mas que para mim é muito profunda e eu queria compartilhar algumas coisas que eu gostei ou que eu aprendi dessa série. Um, então, o título que eu escolhi para o estudo é Como Lês, que a gente, provavelmente todo mundo conhece, vem de Lucas 10. Então, eu vou pedir para a gente ir para lá, para esse capítulo. A gente vai ler algumas coisas desse capítulo e também alguns parágrafos do Espírito de Profecia, da Ellen White. Então, eu vou pedir para as pessoas lerem depois, mas eu acho que para começar, eu vou começar lendo para ir um pouquinho mais rápido. A gente a ideia é olhar para duas perguntas que vão nos servir para tentar entender melhor, eu acho, como a gente pode ler o Espírito de Profecia e a Bíblia, sobre como que está desenhado para ser lido. Então, no verso 1, disse: E depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então, essa aqui está no contexto de quando Jesus ele estava acabando o seu ministério e ele estava indo para Jerusalém. Nesse momento, até aqui ele tinha escolhido ficar mais tipo, evitar o entusiasmo e que as pessoas ficarem muito juntas e com muitas pessoas, assim um entusiasmo público. Eu estou um pouquinho com problemas para encontrar as minhas palavras em português. Mas ele não queria que ninguém ficasse sabendo muito assim dele e tal. Ele tinha mais privacidade, queria. Então, ele pedia para as pessoas não declararem ele como Cristo. Mas Ellen White fala, num capítulo que a gente vai ler agora, que nesse momento acontece uma mudança na forma dele trabalhar. Agora ele vai permitir essas coisas, vai permitir as pessoas verem realmente ele. Agora, então, ele estava indo para Jerusalém e ele tinha que passar pela parte que os samaritanos moravam. Então, o que ele fez foi mandar a João e a Tiago para uma cidade dos samaritanos para pedir para eles que recebessem ele para ficar à noite. Então, aí eles falam que não, porque eles sabiam que Jesus ia para Jerusalém, então eles pensavam que eram como pessoas secundárias para Jesus, então falaram, não, a gente não quer receber Jesus. Então, aí os discípulos ficam muito, assim, com muita raiva dos samaritanos por isso, e é aí quando eles falam para Jesus, assim, se eles querem queimar os samaritanos, aí Jesus fala, não, tipo, vocês não estão entendendo muito o que eu estou fazendo aqui.
Então, como ele não consegue ir para essa cidade que ele queria, ele fica do outro lado do Jordão, na área da Perea. Eu acho que se diz assim, não sei em português, eu acho que pelo menos em espanhol se diz assim. E aí nesse lugar ele repete muito a sua ensinança, do ensino anterior. Então, é aí nesse contexto que Jesus manda esses 70, como ele já tinha mandado os 12, e eles tinham passado muito tempo com Jesus em Galileia, antes, quando os discípulos, os 12, estavam, assim, na primeira missão deles. Então, aí, Jesus falou mais ou menos as mesmas coisas para os 70 que ele tinha falado para os 12, e somente que ele não fala para eles não irem para a cidade dos samaritanos. E, na verdade, é para os samaritanos onde eles maiormente vão. Então, esse é o contexto que a gente está aqui nesse capítulo, quando esses 70 agora vão voltar para onde Jesus estão, e, e Jesus vai, assim, eles vão contar para Jesus como que foi, como que estava tudo. Só que eu queria ler alguns desses versos onde Jesus fala, que é do verso 2 de Lucas 10 até os 16. Jesus dá as instruções para os 70. E eu só queria pegar algumas delas para a gente olhar. A gente vai ler do versos 6 para frente. Do verso 5. Diz assim: E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ela a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e os receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Depois disso, Jesus vai falar sobre o que vai acontecer para as pessoas que não receberem aos discípulos. E ele lembra especialmente de algumas cidades da Galileia, que foi onde ele tinha feito a maioria do seu ministério, que tinham rejeitado o ensino de Jesus. Então, aí tinha acontecido que os fariseus na Galileia tinham falado coisas contra Jesus para as pessoas que moravam lá na Galileia, e o assunto era que os fariseus falavam que Jesus não, que ele não considerava a lei de Deus, que ele estava quebrando a lei de Deus. E então, como a gente sabe, sempre tinha aquele negócio de os fariseus falarem para Jesus que tipo ele estava assim ficando com os pecadores, com as pessoas que não eram limpas, e que ele comia com eles. E é isso mesmo que ele fala para os 70, que eles vão para as casas das pessoas que precisam ajuda deles, e que eles podem assim, curar os enfermos, que eles vão ficar em contato com eles, vão curar eles, na verdade, e vão comer as coisas que eles têm para oferecer. Isso aí tem um contraste bastante grande. A gente vai ver como que os fariseus e os rabinos faziam. Eles tinham todos, a gente sabe, todos os seus rituais e coisas, tradições e coisas que eles faziam para se manterem limpos. E eles
não gostavam de ficar com os pecadores, porque era muito difícil para eles depois se limparem novamente. Então a gente vai ler. Agora a gente vai ler o verso 20, que é quando Jesus está respondendo para os 70 que já tinham voltado. Então disse: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, a gente está falando para eles, que bom, que alegria que vocês fizeram essas coisas, foi uma viagem muito, muito bom. Mas não vos alegreis, porque vocês tinham controle sobre os espíritos. O bom de tudo isso, na verdade, é que os vossos nomes estão escritos nos céus, porque vocês têm ido para essas pessoas, vocês têm ajudado elas. Então, por isso, os vossos nomes estão escritos nos céus. Então, é aqui nesse contexto que a gente entra na parábola do bom samaritano, que é onde está a frase que estava no título desse estudo. Então, eu vou ler o verso 25 de Lucas 10. Diz: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, a gente vai ler em paralelo, eu vou pedir para algumas pessoas lerem alguns parágrafos dos comentários de Ellen White sobre essas coisas que a gente está falando agora. Uma coisa que a gente não vai ler, mas tem a ver com o contexto, é que nesse momento Jesus ele estava com esses 70 que tinham vindo e tinha muitas pessoas que estavam ao redor deles, incluindo esse doutor da lei que perguntou para ele essas coisas, e outros fariseus e muitas outras pessoas. Então, a gente lembrando que Jesus falou para os discípulos que tinham voltado, que a questão era que eles agora os nomes eles estão nos reinos dos céus pelas obras que eles tinham feito. É nesse contexto que o doutor da lei pergunta: fala aí, Jesus, o que a gente tem que fazer para ter a vida eterna? A gente vai ver que ele, na verdade, ele estava muito confundido, porque o que estava acontecendo na mente dele era que os fariseus, eles tinham, como eu mencionei recentemente, que eles tinham esses rituais para se manterem limpos, para ficarem puros diante de Deus. Então, o fato de os discípulos, Jesus falar para os discípulos: olha, vocês têm a vida eterna porque vocês têm feito essas coisas ajudando os pecadores. Assim, fez uma confusão na mente desse doutor, eu vou sugerir. Porque ele achava: como eu vou alterar? Se eu quero ficar bem com Deus, eu preciso ser limpo. Mas se eu vou para essas pessoas, eu não vou ser mais limpo. Então, e aí, o que eu vou fazer para ter a vida eterna? Não faz sentido. Então, eu vou pedir para a gente ir para... esqueci. Parábolas de Jesus. 204.1. PJ 204.1. Se alguém pode ir para aí nos seus dispositivos, eu vou pedir se alguém gostasse de ler, alguém que tiver. Entre os judeus, a questão, quem é meu próximo, suscitava disputas intermináveis. Não tinham dúvida quanto aos gentios e samaritanos. Estes eram estrangeiros e inimigos.
Mas onde deveria ser feita a distinção entre o seu povo e entre as diferentes classes da sociedade? E quem deveria um sacerdote, o rabino, o ancião considerar seu próximo? Consumiam a vida num ciclo de cerimônias para se purificarem. O contato com a multidão ignorante e descuidada ensinavam a causar uma mancha que requeria fatigantes esforços para remover. Deveriam eles considerar os impuros seu próximo? Ok, obrigado, Reis. Nada. Então, eu vou perguntar para todo mundo agora que talvez não, assim, se alguém quisesse responder para mim seria muito bom, assim, a interação. Se não der, para pensarem nas suas mentes, a resposta da seguinte pergunta. Eu vou fazer duas perguntas. Quando no verso 25 de Lucas 10, eu vou ler de novo, disse, não, perdão, no verso 26 que a gente leu, disse, e ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? A pergunta é, qual que é essa lei que está falando aí? Eu gostaria de ouvir as suas opiniões, se alguém gostasse. E, ao mesmo tempo, pedir para as pessoas que não quisessem falar, para pensarem nas suas mentes, nas suas respostas e lembrarem depois. Qual que é essa lei que está falando? A lei de Moisés? A lei de Moisés, ok. Quando você diz a lei de Moisés, você está se referindo aos livros que ele escreveu, os 5 livros? Sim, especialmente os 10 mandamentos, mas sim, toda a lei. Ok. Então, temos os 10 mandamentos e os livros que escreveu Moisés. Alguém mais? Ok. Eu vou contar o que eu pensei quando me fez essa pergunta. Eu pensei, pode ser os 10 mandamentos, pode ser os 5 livros de Moisés, pode ser tudo o Antigo Testamento. A gente sabe que o Novo Testamento não, porque não tinha ainda aí, né? Então, essa é uma pergunta que eu quero que a gente mantenha nas nossas mentes. E a segunda pergunta que eu quero fazer, que vai nos ajudar a responder também essa pergunta, ou pelo menos ter uma ideia de como fazer para responder essa pergunta, é a pergunta de... A gente conhece a parábola do bom samaritano, que a gente vai ler agora, né? Mas antes de tudo, eu vou fazer a pergunta: quem é o próximo que, que está falando nessa parábola? Quem Jesus fala que é o próximo? A gente, Thaís, acabou de ler esse parágrafo que falou que entre os judeus a questão quem é o meu próximo suscitava disputas intermináveis, né? Então, isso é acabou que o doutor da lei terminou perguntando. A gente vai voltar para Lucas, né? Então, a gente tem esse contexto de... Tinha uma disputa bem grande entre entre os fariseus, para eles saberem quem que é o próximo. Agora a gente vai ver por que isso para eles era importante. Então, voltamos para o verso 27. E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: respondeste bem, faça isso e viverás. Então, o que tem que fazer? Tem que amar a Deus e ao próximo. São duas coisas. E Jesus fala: ok, é isso mesmo. Então, agora, o doutor da lei vai falar: porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse Jesus, Jesus, e quem é o meu próximo? Aí então Jesus fala a parábola do bom samaritano. Então, para ele poder ter a vida eterna, ele sabia que ele tinha que amar a Deus e amar ao próximo. Então, o que ele agora queria saber é quem era esse próximo. E tinha uma grande disputa entre os fariseus, quem que era o próximo. Quem que eles sabiam que não era o próximo? Eles não tinham dúvida de que alguém não era o próximo. A gente leu Perdão? Tipo, os samaritanos, por exemplo, eles sabiam que não era o próximo. Eles, Exato. eles criam que não eram. E todos os outros povos que eles achavam que eram incrédulos também. Exato. Então, não tinha dúvida. Os samaritanos, os gentios, eles não... Samaritanos, os gentios, eles não eram o próximo. Então, eles queriam saber, dentro da igreja dos judeus, onde que estava a divisão, quem era o próximo e quem não. Justamente por esse assunto de que eles tinham que amar a Deus, tinham que amar o próximo, mas não dava para ficar perto do próximo amando a Deus, porque eles não podiam ficar limpos, era muito difícil. Então, a resposta devia ser que o próximo, eles não podiam ser o próximo, senão a gente não poderia amar ele, o próximo e a Deus ao mesmo tempo. Então, o seguinte, a gente vai ler o seguinte parágrafo, PJ 204.2. Diz assim: na parábola do bom samaritano, Cristo respondeu a essa pergunta. Mostrou que nosso próximo não significa unicamente alguém da igreja ou fé a que pertenecemos. Não faz referência a nacionalidade, cor ou distinção de classe. Nosso próximo é toda pessoa que carece de nosso auxílio. Nosso próximo é toda pessoa ferida e magoada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Então, quem é que é o próximo? Quem precisa do nosso auxílio, da nossa ajuda, né? Ok, então, a seguinte parte de toda essa cena é que, ou uma seguinte coisa a considerar é que aí onde a gente leu, em Lucas 10:25, disse que o doutor da lei se levantou tentando-o, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aqui no seguinte parágrafo, Ellen White explica por que essa palavra tentando. Disse: os fariseus tinham sugerido essa pergunta ao doutor da lei na esperança de enredar a Cristo em suas palavras, e esperavam ansiosamente a resposta. Então, os fariseus, os fariseus queriam fazer enredar a Cristo. Eles queriam uma resposta de Jesus que permitisse para eles falarem: olha, você viu, Jesus acabou de falar isso, ele é um blasfemo. Assim, não é um verdadeiro mestre. Qual que era a resposta que eles queriam ouvir de Jesus? Se Jesus falasse que coisa, eles poderiam enredar Jesus.
o que eu vou sugerir é que eles queriam que Jesus falasse que o próximo também eram os pecadores judeus. Eles nem queriam que Jesus falasse que o próximo era os gentios e os samaritanos, porque todo mundo sabia que eles não eram. Eles nem se imaginavam que Jesus poderia falar isso. Não era essa bom, não era esse a tentação que eles estão oferecendo para Jesus. A tentação era para Jesus falar, não, os pecadores que são do povo de Deus, eles também são o próximo, e vocês têm que ir para lá. Aí os judeus iam falar, não, eles não são limpos, a gente não pode ir para aí com eles. Você não está considerando a lei de Deus, que fala muito sobre como a gente deve se manter limpos para servir a Deus, realmente. Isso aí é o que fala nesse parágrafo que a gente estava lendo, Ellen White disse, os judeus ainda acusavam Jesus de menosprezar a lei dada no Sinaí, mas ele fez a salvação depender da guarda dos mandamentos de Deus. Então, eles estão querendo atrapalhar Jesus, falando que ele não ele menosprezava a lei, que falava muitas coisas sobre se manter limpos. Então, agora, Jesus consegue fazer que o doutor da lei fale que tem que amar o próximo e tem que amar a Deus também. E dessa forma, ele agora fica numa posição mais favorável, porque ele não tem que falar assim, ele não tem que falar isso porque já falou uma pessoa que tinha autoridade deles, assim, dos fariseus. Então, o ponto é o seguinte: Jesus, agora ele recebe a pergunta de como eles podem fazer para se salvarem. A gente viu que a gente está no contexto de os 70 conseguindo que seus nomes estejam nos livros dos céus, fazendo as obras que Jesus mandou para eles, que eram ir para onde estão os pecadores, entrar nas casas deles, comer qualquer coisa que oferecerem para eles, sarar eles, curar eles. Tipo, assim, ajudar eles. Então, isso para um fariseu era uma loucura. Mas Jesus fala que o bom disso é que agora os nomes deles estavam nos céus, que eles tinham obtido a vida eterna. Então, vem os fariseus e querem fazer com que Jesus fale, para vocês obterem a vida eterna, vocês precisam desconsiderar as leis de se manter limpos, ir para os pecadores e ajudar eles e ficar com eles. Então, aí os fariseus falariam, você viu, ele não se importa realmente da lei de Deus, porque a gente não pode fazer isso e ao mesmo tempo guardar a lei de Deus. Só que aí, nesse momento, Jesus fala a parábola do bom samaritano. Agora, vamos ler rapidamente a parábola. A parábola no verso 30. Disse, e respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos
dos salteadores, os quais espojaram e espancando-o, se retiraram, deixando o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de lá. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de lá. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo, no outro dia, tirou dos dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Então, agora Jesus fala uma parábola e faz com que esse doutor da lei não tenha outra forma que responder a resposta correta. Qual era a pergunta? Quem que ama o próximo? Eu vou perguntar agora, então, qual foi a resposta que recebeu o doutor da lei? Quem que é o próximo do doutor da lei? E essa pergunta é importante, eu quero que alguém, assim, vocês respondam. Qual que é a resposta que Jesus deu para ele? Quem que é o próximo do... o Pedro fala o samaritano. Então, é o seguinte, tem aqui a pessoa que estava que foi atacada pelos salteadores, muito pequeno, né? Essa aqui é a pessoa que tinha sido assaltada. Então, eu vou falar aqui a pessoa que precisava de ajuda. Então, aqui passa primeiro um sacerdote. Ele olha e ele não ajuda. Depois vem o levita, né? Então aqui passa o levita. Ele olha também para aqui e ele não ajuda. Depois vem o samaritano. E ele sim ajuda. Então, o doutor da lei tem que ser como quem? Como quem falou Jesus que ele tem que fazer? Como essa pessoa, como o sacerdote, o levita, ou como o samaritano? Ele tem que ser como um samaritano. Então, essa pessoa aqui, ele representa ao doutor da lei. Esse é o doutor da lei. O doutor da lei, na verdade, ele é representado por três pessoas. Assim, ele deveria ser como um samaritano, mas ele tem a escolha. Pode ser como um levita ou como um sacerdote. Pode ajudar essa pessoa ou não. A pergunta que o doutor da lei fez é: quem é meu próximo? E a gente tinha visto que próximo é que coisa? Eu esqueci de escrever aqui, mas a gente tinha lido. Alguém lembra aqui que
qual que é a definição que a gente viu de próximo? Dizia todo aquele que pertence a Deus. Todo aquele que Ou seja, pertencia... todas as pessoas. Uhum. Isso, tudo aquele que pertencia a Deus. E, além disso, também... A definição próxima é todos que estão necessitando da nossa ajuda. Isso. Assim como foi com o samaritano, ele passou, ele não importou, ele não quis saber quem era. Então, naquele momento, aquele era o próximo para ele ajudar. Então, são todas as pessoas, os menos favorecidos, digamos assim. Isso. Então, próximo é quem precisa ajuda. Então, quem que precisa ajuda nesse momento? O sacerdote, o levita, o samaritano? Não. Quem precisa de ajuda é a pessoa que tinha sido assaltada. Então, a resposta que o doutor obtém de Jesus é: teu próximo é essa pessoa que precisa de ajuda. Agora, tem um pequeno problema aí. Quem que era essa pessoa? Essa pessoa, isso aqui que tinha acontecido era uma história real. Está vendo quanto tempo que eu tinha. Mas essa história é uma história real que tinha acontecido e que as pessoas que estão ouvindo a Jesus lembravam que tinha sido bem recente. E acontece que essa pessoa que tinha sido assaltada, tinha sido atacada, era um compatriota do sacerdote do levita. Eu espero que seja essa palavra certa em português. Isso é o que a Ellen White fala. Eu vou dar a referência depois. Sim, compatriota. PJ 206.4. Então, o que significa? Que é da mesma pátria. Ele era um judeu, não era um samaritano. Então, o ponto é, por que a gente, na minha experiência, eu também, assim, eu sempre pensei assim, o próximo é o samaritano, né? A gente tem que ir para os gentios também para ajudar eles. Mas o ponto é que aqui nessa parábola, nessa história que a gente viu, Jesus, na verdade, ele falou, sim, assim, os fariseus, lembrando, voltando para trás, os fariseus, eles queriam saber quem que era o próximo. Tinha essa luta aí, sim, o próximo era os fariseus mesmos, os rabinos, entre eles eram próximos, ou se também o próximo era os pecadores de Israel, que não seguiam muito a lei, que eram mais liberais. Mas todo mundo sabia que os samaritanos não eram o próximo. E aí Jesus fala, sim, eu concordo com vocês. Assim, os samaritanos não são o próximo. O próximo mas o próximo sim é os judeus. Você me pergunta se os pecadores judeus são o teu próximo? Eu te falo sim, eles são o teu próximo. Fim da história. Ele não fala sobre os samaritanos. E isso é uma coisa que a gente geralmente não tem em consideração, e eu acho que a razão pela qual a gente não tem em consideração isso é por conta de como a gente lê as escrituras.
Então, o próximo, Jesus falou que eram os pecadores. Os 70, eles tinham ajudado o próximo. Por isso que eles tinham obtido a vida eterna. Agora, os fariseus, eles também precisavam ir ajudar aos compatriotas deles. Eu acho que eu preciso acabar agora por questão de tempo. Mas a gente agora vai ver como que... Assim, agora não. Porque eu tenho mais um estudo na semana que vem. Então, a gente vai continuar com isso. E a ideia é tentar ver como é que a gente... Como é que essa ideia de que o samaritano é o próximo, como é que essa ideia acabou nas nossas mentes? Por que a gente sempre olha para a palavra, para a parábola e acha que o samaritano é o próximo? Porque eu acho que não é uma questão tão fácil assim de falar. Assim, se a gente olha para aqui, para a história mesmo, eu acho que fica, eu espero que fique claro que o doutor, ele é representado pelo samaritano e que o próximo é o compatriota, o próximo dele é o compatriota. Não, Jesus não está falando que o samaritano é o próximo. Mas quando a gente lê, por exemplo, Ellen White, aí o assunto fica bem mais difícil. E é isso que eu queria tentar entender e abordar com esse estudo. Como é que a gente lê a inspiração? Como que a gente lê a Ellen White também nesse contexto? Então, isso é o que a gente vai tentar fazer a seguinte vez que a gente tiver esse estudo. Ok, vamos orar. Eu vou convidar para vocês se ajoelharem. Querido Deus, muito obrigado pelo sábado novamente que o Senhor deu para nós. Obrigado porque o Senhor está nos ajudando a podermos utilizar os nossos cérebros, o nosso racionamento lento para a gente podermos entender melhor o teu caráter e o nosso papel nesse mundo. Queremos te pedir que o Senhor continue nos ajudando e nos abençoando nesse sábado. Oramos em nome de Jesus. Amém.